que o Machado de Assis, ele é muito conhecido como bruxo do Cosme Velho. Não porque ele era um bruxo, tá? Mas porque certa vez na vizinhança, quando ele morava no Cosme Velho, no Cosme, tá? Ele queimou algumas cartas em um caldeirão, no sobrado onde ele vivia. Aí a vizinhança viu aquele ato e passou a chamá-lo de bruxo, tá? E o Carlos Drummond de Andrade, ele fez até um poema, tá bom? Que aí, de certa forma, ele o alcunhou mesmo, né? Pôs essa alcunha no Machado de Assis de bruxo do Cosme Velho, tá? Bruxo por causa da vizinhança, né? E do Cosme Velho por causa do bairro. Só para arrematar, então o Machado de Assis, ele era um mulato, né? Gago, epilético e morava no Morro do Livramento. E ele chegou ao topo da literatura, não só brasileira, né? Conhecido internacionalmente. Eu gostaria então agora de chamar para o júri, eu gostaria de chamar os advogados de defesa, que são do terceiro a Deise, a doutora Deise e o doutor Cauã. E os advogados de acusação, nós vamos chamar a promotora, a doutora Tauane e o doutor Cauã Macarini. Gostaria de convidar o juiz, o Adriel. Gostaria de convidar o professor Leandro, que é o assessor do juiz. Professor Leandro, né? E gostaria de chamar os júris, o professor Rodrigo, a professora Mariane, a professora Karen e os alunos do segundo a Lauane, que também leu e estudou o livro, e o Eliseu, do segundo A. E do segundo B, o Richard e o Yudi. Podem sentar aqui. Ô Luiz. Podem sentar. Antes da gente dar início, tá? Antes da gente iniciar, antes do juiz iniciar, eu gostaria de convidar a professora e advogada Jaqueline. Ela vai nos falar um pouquinho sobre a função de cada integrante do júri. Oi, gente, bom dia. Eu não sou advogada. Eu fiz direito, mas não sou advogada. Eu vou falar um pouco sobre o júri. O júri, ele é um instrumento da legislação penal brasileira que ele permite à sociedade a participar do julgamento de crimes dolosos. No caso aqui vai ser um júri simulado de uma obra literária. Não houve crime doloso. O crime doloso é quando tem a intenção de matar. Mas não teve aqui porque é um júri simulado de uma obra literária. Aqui a gente vai decidir se houve ou não a traição.
O júri, ele vai responder 3 questões. Se o réu é culpado ou não, se houve ou não o crime e qual é a sentença. A sentença não, o veredito. Eles vão dar o veredito, se sim ou não. Quem dá a sentença é o juiz. O juiz vai falar quantos anos que a pessoa vai ficar presa ou não no caso. Agora a gente já pode começar. Vamos lá, então. O advogado e professor Leandro, ele vai nos falar um pouquinho sobre a legislação que criminalizava o adultério, tá? Então ele vai nos explicar, porque na época em que o livro foi escrito, a traição, ela era julgada, ela era punida, tá? Por lei. Bom dia a todos, eu sou o professor Leandro, tá? Sou formado em Direito também, assim como a professora Jaqueline não exerce a profissão de advogado, embora possa, não exerce, tá? Decidi ser professor. O direito, ele muda constantemente, tá? Vocês podem ver que, desde que vocês, que são mais novos que nós, né? Desde que vocês nasceram, muitos costumes já foram mudados. E, antigamente, a lei era para o homem, tudo beneficiava o homem. Então, tudo aquilo que falava assim, o homem vai ser prejudicado, isso já era excluído. O que acontece? A honra do homem era vista como suprema e a mulher inferiorizada. Como vocês podem ver, hoje os direitos, tanto do homem quanto da mulher, são igualados. Em alguns momentos, às vezes, as mulheres ainda são prejudicadas, mas hoje em dia, como era antigamente, já não acontece mais, né? Graças a Deus, graças à nossa evolução do direito. A época do crime, que a obra é de 1899, estava em vigência o Código Penal, né, de 1890, que ele condenava a mulher adúltera. Veja bem, não havia pena para o homem, tá? Não havia pena para o homem, só a mulher que cometia adultério, ela era condenada. Ela era condenada à prisão celular. O que acontece? A prisão celular, ela hoje é vista como a solitária, que é aquela prisão que a pessoa fica sozinha. A prisão que a pessoa fica sozinha é uma pena muito dura, porque a solidão induz à loucura, tá? Então é uma pena muito dura, é um crime complicado, uma pena complicada de se seguir. A pena era de 1 a 3 anos nesse regime, tá? O homem, havia pena para o homem também, só se ele mantivesse a concubina, só se ele assumisse a concubina. Mas o homem raramente era punido. Aliás, casos que houve condenação para o homem, se eu não me engano, houve um só, e logo depois o código a lei foi abolida, então não houve a continuidade desse cumprimento. Logo depois, houve o artigo 240 do Código Penal, que aí já veio o Código Penal de 1940, tá? Que esse aqui é mais recente, que ele condenava o crime de adultério de 15 dias a 6 meses, né? E o corréu, né, a pessoa que ajudou a mulher a trair, né, o homem no caso, ou no caso da traição do homem e a mulher, as duas incorriam na mesma pena, né? E aí tinha a ação penal, que só podia ser tentado pelo cônjuge ofendido, então só o cônjuge ofendido poderia incorrer na pena, o Ministério Público não podia defender o cônjuge sozinho, e a lei foi evoluindo, né? E hoje em dia só existe a condenação civil, tá? O que é a condenação civil? A pessoa que trai, ela perde o direito de herança, perde o direito de indenização, ela perde o direito, às vezes até de partilha dos bens, tá? A partilha dos bens fica restrita. Então, hoje em dia a pena é muito mais leve, não há julgamento penal, a lei penal não condena o adultério, somente a lei civil, tá? Só isso. Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada pelos esclarecimentos jurídicos, professor. E eu gostaria de chamar então a Mariane. A Mariane, ela faz parte do júri lá de Caconde.
e ela vai falar da experiência dela. Bom dia, pessoal. Não só em Caconde, mas todos os crimes todos os crimes do Brasil, tá? Eu participo de um júri onde é feito através de um canal, e esse canal a gente debate de frente, tem acesso a informações sobre os crimes. Esses crimes são na área criminal, então eu tenho acesso a esses crimes e a gente faz um julgamento, né? Na verdade, a gente tem informação que consta dentro de um processo. Para quem não sabe, um processo é um documento onde consta todas as informações do crime, né? Desde o começo, o histórico, o que motivou a pessoa a fazer o crime, né? A execução, e a forma como ela fez, né? Executou o crime. Então são duas. Na verdade, esses aspectos que eu estou citando agora são chamados de qualificadora. Aí tem a qualificadora do crime, que é a subjetiva, né? Que é, no caso, que motivou o indivíduo a cometer um crime, e a qualificadora objetiva, né? A forma como ela executou o crime. Então, tudo isso a gente tem acesso a essas informações, né? Quem, na verdade, seguindo a lei atual, né? Seguindo a lei a nossa legislação, né? Então, a gente verifica o quê? Analisa tudo que foi feito. Hoje a gente conta com o psiquiatra, né? Com os psicólogos que estão nessa área, que nos ajudam, né? Então, o que eu faço lá? Eu tenho acesso a essas informações, né? Tem outros membros que também participam, e a gente julga de acordo com o conhecimento que a gente tem. Quem, no caso desse júri em particular, pode participar? Quem não tem antecedentes criminais, né? Tem que ter pelo menos uma formação no ensino superior, né? E ter alguns conhecimentos da área afim. No caso, como é criminal, então você tem que entender um pouquinho dessa área, tá? Então, é isso, pessoal. Na verdade, o júri, como a professora Jaque já citou ali, tem uma função muito importante, né? Que ele vai o quê? Afirmar ou negar, né? Se o indivíduo, no caso, né? Se o réu, ele é culpado ou inocente. Para isso, eu preciso entender um pouquinho sobre a história, sobre o processo. Então, é muito importante ali no júri, né, ele não deixar a minha opinião pessoal prevalecer. Não é isso. Eu tenho que analisar ali os argumentos, tudo que foi verificar, tudo que foi analisado ali dentro do processo, e também analisar os argumentos da defesa e os argumentos da acusação, e a gente chegar em uma conclusão aí, tá? Porque a gente vai estar julgando não somente o crime, a pessoa ali, mas a vida inteira, né? Então, dependendo da pena que o réu pegar, por exemplo, vamos colocar que fica 3 anos, mas esse réu é perigoso, né? E como é que faz? Ele vai voltar a viver em sociedade? Então, tudo isso, a responsabilidade da gente é enorme. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Mariana. Bom, então agora nós vamos dar início, né, ao julgamento da Capitolina. Tá? Não é possível, dentro da obra, não é possível afirmar se a Capitu traiu ou não. Isso porque o livro ele foi construído de uma forma a manter nas leitoras e nos leitores a dúvida. É, consequentemente, um romance aberto. Então, através aqui dos advogados de defesa e dos de acusação, que nós analisaremos, tá? Os argumentos de cada um deles, que nós vamos chegar, então, a esse veredito. Eu passo a palavra, então, agora ao juiz de direito. Bom dia a todos. De acordo com o artigo 279 do Código Penal de 1890, declaro iniciado o trabalho de julgamento do réu Maria Capitolina Santiago,
acusada pelo seu cônjuge, Bento Santiago, de cometer adultério com o melhor amigo do mesmo, Ezequiel de Souza Escobar. Com 8 minutos começaremos com as observações da acusação, com a doutora Tawane e com o doutor Cauã. 8 minutos, está com a palavra a acusação. Bom dia a todos. Então, o primeiro fato a ser apresentado, meritíssimo, acontece no capítulo 32, Olhos de Ressaca, onde podemos ver uma definição de José Dias sobre Capitu, dizendo que ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, que seria uma pessoa desonesta ou uma pessoa que não age com naturalidade no seu olhar. Bom, como José Dias mesmo diz, ele é uma pessoa, um charlatão, então ele conhece bem esse tipo de gente e sabe bem as atitudes das pessoas. O segundo fato a ser apresentado é na visita de Escobar, no capítulo 71, quando Capitu mostra um determinado interesse por Escobar assim que o vê, observando ele pela janela e tendo a curiosidade de perguntar ao seu marido quem é aquele homem que ele abraçava calorosamente e se despedia com tanto calor, mostrando o interesse em conhecer melhor ele. Logo no capítulo 106, Capitu então ela vai chamar Escobar até a sua casa, sozinha com ele lá, para então ele ajudar ela a fazer umas contas pessoais que ela precisava criar. E é então que Capitu esconde esse segredo de seu marido, fazendo com que isso se torne um segredo só entre ela e Escobar. E fica então aqui a dúvida, o que será que Capitu fazia tanto com Escobar dentro daquela casa? Sendo que seu marido, um homem muito rico, tinha muitas empresas, ele tinha total capacidade de ajudá-la a fazer umas contas pessoais. Por que será que ela tinha que esconder isso e então só demonstrar esse segredo para o seu marido depois que ele coloca pressão sobre ela? Depois sabemos que nasce Ezequiel e o batizado do menino, do filho do Bentinho com a Capitu, é feito então na chácara de Escobar, por ele insistir tanto nessa ideia. E aqui fica a dúvida, por que será que Escobar, o melhor amigo de Bentinho, tinha que insistir tanto na ideia da chácara, sendo que Bentinho e a sua mãe, Dona Glória, tinham total capacidade financeira para alugar qualquer outro lugar bem melhor? Será então que, desde aquela época do nascimento de Ezequiel, o Escobar já não tinha a obrigação, ele não se sentiu obrigado a oferecer aquele lugar, já sabendo que existia uma conexão entre ele e Ezequiel? Já outro fato apresentado são nas imitações de Ezequiel, onde ele apresenta traços muito semelhantes, físicos e no seu jeito de ser, muito parecido com o de Escobar, desde as imitações que ele fazia das pessoas, até os seus olhos e pés que eram idênticos ao de Escobar. Também, como pode alguém imitar mais uma pessoa desconhecida do que o seu próprio pai? Seria isso uma prova de que eles se encontravam fora dali e que Ezequiel estava presente nesses encontros? Lembrando também mais um detalhe, durante muitas vezes é mostrado que Bentinho e Capitu
tentavam ter filhos e nunca conseguiam. É muito estranho isso acontecer só depois de Escobar aparecer. Então, após a morte de Escobar, no capítulo 123 do livro, a gente vê que está acontecendo o velório dele, captura ao lado de Sancho a todo momento, mas ela tenta esconder o sentimento dela até o fim daquele funeral. Mesmo que muitos homens naquele momento choravam, tinham colocado seus sentimentos para fora, porque sim, era uma perca, e eles estavam sentindo sim a falta de Escobar. Mas Capitu não, ela permaneceu, e só uma lágrima escorreu do rosto dela, mas ela não deixou transparecer isso a seu marido e às outras pessoas. Será, Meritíssimo, o que será que ela queria tanto esconder do seu marido? E por que ela permaneceu ao lado do Sancho e não do lado de Bentinho, que também tinha acabado de perder o seu próprio melhor amigo? Assim encerramos. Obrigada. A defesa está com a palavra com 8 minutos, por favor. Primeiramente, bom dia, Senhor Benedíssimo. Bom dia aos jurados e a quem nos escuta. Bom, antes de começar, quero deixar marcado que a nossa defesa vai ser baseada nas teorias freudianas perante a psicanálise. Então, para começar, antes de eu rebater todos os seus argumentos, o primeiro fato é: o livro inteiro é narrado em primeira pessoa. O que seria ser narrado em primeira pessoa? Ele conta apenas do seu ponto de vista. Aí está o primeiro fato. Então eu vos pergunto, uma pessoa que conta do seu ponto de vista, ela é capaz de saber o que se passa na cabeça de alguém? Ele é capaz de julgar o que a outra pessoa faz? E melhor, ele é capaz de julgar o seu intelecto? Porque até onde sabemos, ele vai na base do achismo e de seus sentimentos que estavam feridos pelo acontecimento. Então, Bento sempre deixa muito claro que ele tinha ciúmes do que se passava pela cabeça de Capitolina. Ciúmes do que se passava, ele não sabia o que era. Então, temos aí o primeiro fato. Vamos começar agora por alguns argumentos, antes da gente começar a rebater. Temos o primeiro capítulo, que é o 122. Ciúmes do mar. Nesse capítulo ele fala que Capitolina olhava fixamente para o mar. Para quem não sabe, o seu grande amigo Ezequiel era basicamente um surfista, um rei dos mares. Então, na cabeça de Bento, ela olhava fixamente ao mar para lembrar de Escobar. E não porque ela admirava ou porque aquilo trazia calma. Não. Ele colocou em sua cabeça que aquilo era um desejo de Capitolina. Agora temos o capítulo 105, os braços de Capitolina. Como foi mostrado aqui no teatro, Capitolina foi desconfortada por Bento, que ficava colocando a alça de seu vestido para baixo, para tampar os seus braços. Porque ele acusava que ela estava passando de braço em braço, e que não só ela, mas como os outros homens daquele ambiente a desejavam, colocando um posicionamento sobre ela. Então é correto isso, Senhor Meritíssimo? Eu pergunto a você, que é correto isso? Afirmar que ela tinha desejos a partir de sua roupa? Porque até onde sabemos, Capitolina sempre teve um amor extremamente grande por Bento Santiago. Então, ele estaria colocando uma roupa para se destacar e para chamar a atenção de outros, sabendo que a pessoa enciumada era Bento? Próximo capítulo, com o mesmo nome, porém em ambientes diferentes. Olhos de ressaca.
Agora eu acabo começando a rebater um argumento de vocês. Vocês dizem que no velório de Ezequiel, Capitolina olhava para o caixão com um olhar, como se ela estivesse desejando, estivesse muito triste. E vocês disseram também que Capitolina não quis ficar ao lado de Bento, mas ao seu lado de sua amiga Sancha. Do primeiro fato é: Sancha e Capitolina eram amigas desde quando Bento foi para o seminário. Então elas têm uma conexão extremamente forte. E no livro também fala que nessa passagem ela só olha segundos para o caixão e retoma os seus olhares ao povo que estava em volta. Então nesse ato, Capitolina mostra que ela estava tendo empatia pela sua amiga Sancha, que conhecia há tanto tempo. Por mais que seu homem, seu marido estivesse muito mal, por mais que ele fosse amigo dela há muito mais tempo, ela mesmo assim demonstrou uma reação de empatia pela sua amiga. E no livro está bem marcado que Capitolina apenas olha por segundos. Então, é certo afirmar, pergunto a vós que nos escuta, que Capitolina teria desejo ao olhar apenas por segundos a uma pessoa morta? Mas ela olhou porque ela traiu, ela já ficou com ele, ela tinha sentimentos. Vocês olhariam apenas por segundos a alguém que você tem sentimento? Vocês olhariam assim, bate o olho. Eu falo, então eu rebato aqui agora. E agora de um fator que a gente vai falar sobre Freud, é dos ciúmes de Bento. Bento já deixou muito claro que seus ciúmes vêm desde a sua infância. E segundo Freud, existem 3 tipos de ciúmes: o ciúmes normal, o ciúmes projetivo e o ciúmes delirante. Durante a obra é mostrado claramente, olhando de uma forma psicanalítica, os 3 ciúmes. Ele passa por esses 3 ciúmes. Então, quando eles eram crianças, Bento, muito dependente tanto de sua mãe quanto de Capitolina, mostra ter ciúmes dela moderado. Mas perante a psicologia, isso é tranquilo, é normal. O ciúmes ponderado, o ciúmes normal, ele é necessário para ter um relacionamento. Porque, como muitas pessoas falam, o ciúmes é a base de um relacionamento, porque o ciúmes mostra um certo desejo. Porém, assim que ele vai para o seminário, ele evolui para um ciúmes projetivo. Como assim um ciúmes projetivo? Ele projetava em sua cabeça que Capitolina o desejava a outros homens, sem provas alguma. E talvez, apenas talvez, esse ciúmes projetivo dele seja porque ele tinha ciúmes ou ele tinha intenções de ter aquilo. Porque, se eu não me engano, no capítulo 29, mostra que Sancha o encontra numa janela e ela passa suas mãos em cima da dele. Naquele capítulo ele deixa claro que ele se sentiu atraído por ela. Então, a gente pode colocar isso, um ciúmes projetivo, porque aparentemente ele sentiu primeiro. Então, o que impede ele de pensar que Capitolina também não faria o mesmo, sabendo que ele mesmo fez? Porque se a gente sabe, a história é contada no século XIX, onde era uma época extremamente machista, onde o homem podia sentir, mas a sua mulher não. Então, se ele colocou em sua cabeça que ele poderia sentir, o que ele poderia ter pensado que ela também não poderia sentir aquilo? Então tá aí o ciúmes projetivo. Agora passando por ciúmes delirante, temos o capítulo onde ele fala sobre a peça de Otelo, onde ele vê a peça em si como se fosse ele. Ele projeta aquilo nela. Ele projeta como se ele estivesse dentro daquele cenário. Ele projetou extremamente aquilo. Então... 8 minutos atingidos, darei mais 1 minuto para terminar. Então vemos que assim
Bento Santiago projetava em cima de Capitolina, mostrando que ele era, sim, ciumento. E perante a psicologia, ciúmes é algo doentio. Muito obrigada. Agora vamos para a réplica da defesa, aonde pode rebater os pontos apresentados pela defesa. Darei 3 minutos para a réplica. Com licença. Começando aqui que muitos pontos não foram rebatidos pela defesa, como, por exemplo, as semelhanças físicas que o filho de Bentinho tem com Escobar. Começando também que, como explica uma mulher casada, diz que não tinha provas, né? Como explica uma mulher casada chamar um homem para ir à sua casa quando seu marido não está? Ainda mais em século de 1900. Então, esses são alguns fatos apresentados. Bom, meritíssimo, aqui a nossa defesa disse assim que ciúmes, ele é a base, porque quando uma pessoa está apaixonada, o ciúme sim, ele tem que existir, por causa que é assim que demonstramos afeto pelo outro. Mas logo depois ela falou que ciúmes, então, ela se contradizeu dizendo que era uma coisa absurda, sendo que mesmo assim, Bentinho, ele tinha ciúmes, ele tinha, mas ele casou já sabendo disso. Naquela época, o primeiro ciúmes dele, eles eram crianças, eles não tinham mentalidade, maturidade de dizer algo. Bentinho, ele se casou por amor, e naquela época era sim meio estranho uma mulher casada chamar outro homem para sua casa, andar com os ombros de fora no baile. Então, a gente rebate isso porque eles colocaram a psicologia aqui ao dispor de todo mundo, mas não rebateu nenhum argumento, nem a semelhança do menino, nem os encontros que ela tinha com Escobar, e nem os ombros de fora naquela época, porque era sim uma coisa complicada para os casais, não era só entre ela e Bentinho. Eu aposto que naquela época outros casais, se você casado deixasse a sua esposa com os ombros de fora, e assim as pessoas iam dizer mal sim. E é isso, agradecemos já. Darei mais 3 minutos para a tréplica. Bom, antes de eu passar a palavra, de passar a palavra para o meu doutor que me acompanha, eu vou apenas explicar o que você disse que está errado. Eu disse que, perante Freud, existem 3 tipos de ciúmes. E dentre os 3, apenas um é normal. Ele explica que é normal. Mas os ciúmes perante a psicologia e a psicanálise é uma doença, porque ela evolui para uma psicopatia. Então, é normal alguém ter um ciúmes e virar psicopata? Eu acho que não. Então, eu espero que a senhora entenda novamente que não foi isso que eu quis dizer. Eu não me contradizi. Eu apenas disse perante a psicologia que existem 3 ciúmes. Um é normal. Se a senhora disse certo, um é normal. Mas os outros são? É normal delirar? É normal virar algo doentio? Agora eu passo a palavra ao meu advogado. Muito bom dia, senhor meritíssimo, senhores jurados, senhores de acusação. Quero eu agora explicar e, sim, demonstrar o meu argumento com base na defesa de Capitolina, com base nos fatos do ciúmes, que se trata de um ciúmes claramente bem visto, sem ser forçado, um ciúmes doentio da parte de Bento Santiago com Capitolina. Quero eu rebater agora sobre os detalhes físicos apresentados que, conforme a defesa, conforme a acusação, perdão, disse que não rebatemos. Se o livro mesmo afirma, dizendo que não tem como provar-se fatos
porque o livro termina com um ponto de pergunta. Quero eu apresentar argumentos. O meu argumento é usar a lógica. O livro ele trata-se a todo momento de debater-se de uma pergunta e uma resposta em qual a gente vai definir a resposta. Mas vamos para a lógica. A acusação diz que trata-se de algo incomum uma mulher casada chamar um homem para sua casa para lhe pedir ajuda. Mas quero eu explicar, não se trata-se de apenas um homem, mas era um homem em qual era muito íntimo da própria família, que era Escobar. Então, Escobar ele não foi chamado para preencher um vazio enquanto Bento não estava na casa, não, ele foi chamado para preencher uma necessidade que havia acontecido da parte de Capitolina. Isto é lógica, não se trata-se de duvidar da parte dela, mas avaliar a lógica conforme a necessidade do momento a qual ela estava. Falando agora da semelhança que apresentaram dizendo que o filho do casal tinha uma grande semelhança com Escobar. Bem sabemos que a vida é uma semelhança, afinal somos todos seres humanos, é óbvio. Mas, falando agora sobre a semelhança do filho do casal, trata-se de uma apenas mera coincidência. Porque se falando como, no sentido de Bento Santiago, que já se tratava de um ciúmes que sabemos que eram ciúmes doentio, como que alguém possui um ciúmes doentio ao ponto de não escutar a opinião da outra pessoa e apenas a dele estar certa, como ele pode ser ouvido e como ele pode estar certo na sua acusação? Como a lógica não é avaliada? Porque, como disse, estamos na lógica. E sim, a lógica é o próprio fato. E como bem sabemos, contra fatos não há argumentos. Certo? Então, não se trata-se de uma coincidência, apenas da parte de o ato, mas sim da necessidade da lógica. E a lógica, ela está a todo momento. Aonde existe a vida, existe a lógica. Então não se trata-se de apenas uma lógica acontecida dos fatos apresentados de Bento. Na ausência de Bento estava Escobar, mas bem sabemos que Escobar era um amigo muito íntimo do casal e não se tratava de nada interesses de prazer da parte de Capitolina com Escobar. Na parte também de deixar à tona que se tratava apenas de uma amizade entre o casal com Escobar. E sobre o filho, é apenas uma coincidência, porque sim, a todo momento do livro mostra o real amor que tinha Capitolina por Bento. Se ele duvida da parte dela, se ele tem ciúmes, 3 ciúmes, cujo diz que tem Freud, mas bem sabemos que o ciúme dele era o ciúmes delirante. Se ele tem esses ciúmes, não significa que ela está sendo errada da parte dele. Significa que se ele tem esse pensamento, é o pensamento dele, não significa que os argumentos dele tornam dela um fato errado. Ela permanecia fiel. Se ele não acreditava nela, isso era apenas o argumento dele. Falando mais um pouco sobre essa semelhança, se Bento tinha um ciúmes projetivo, o que impede de Bento ter projetado a imagem da criança ao amigo? Eu deixo essa dúvida de uma pessoa que é doente e acaba vendo semelhança após a morte, após a sua desconfiança, após o seu grau de ciúmes ter aumentado, o que impede dele ter projetado isso dentro da criança? Obrigada. Agora quero saber se os jurados precisam de algum esclarecimento antes do voto. Farei algumas perguntas para os jurados. De acordo com os fatos apresentados, Capitu traiu o Bentinho? Por favor, levanta a mão quem acha que sim. Oh, peraí, gente, eu ferrei aqui, né? Todo mundo é. Ah, tá. Então. Tá bom. Sim. Não, é se traiu ou não?
Isso é a resposta, guarda para vocês. Guarda para vocês agora, tá bom? Vou fazer 3 perguntas. É bom que os jurados, era bom trazer um papel, porque sabe como é aqui. Anota as perguntas e a resposta no papel de vocês. Será anônimo, por favor. Voltando à primeira pergunta. A primeira pergunta é: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Analisem, por favor, e respondam a pergunta. Um minuto para finalizar a resposta. A segunda pergunta é: havendo a traição, qual a intenção de Capitu? Ela, por sua conduta, seduziu Escobar? Sim ou não? Terceira e última pergunta: ela pode ter sido vítima de Escobar, tendo sido forçada a praticar o ato? Sim ou não? Depois do voto, por favor, se levantem e tragam até mim. Só esclarecendo que os votos são anônimos para que, se o réu, caso for culpado, não saber a resposta.
Ordem no tribunal. Segundo os votos, eu declaro: Capitolina está absolvida. É inocente. Eu declaro encerrada a sessão. Por favor, como voz de juiz, eu quero agradecer a todos os jurados, quero agradecer também aos advogados Tawane e Cauã, quero agradecer ao advogado Cauã e Deisiane. Muito obrigado pela presença de vocês e pelo ótimo trabalho. Uma salva de palmas para eles. Pessoal, só um minutinho, tá? Eu gostaria de agradecer a atuação, tá bom? Aqui no júri, achei excelente, foi muito bom, tá? Tanto da defesa quanto da acusação, o juiz. Obrigado pela colaboração. Tá, Leandro? Eu vou pedir para tirar uma foto. Vem cá, gente, vamos tirar uma foto primeiro. Vem, gente, tirar uma foto, todo mundo que participou. Professores, alunos que participaram, pessoal da bandeira, pode vir.